O Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano, venha transbordar em você, sobre você, através de você, onde você estiver, onde você for, que a paz, que a graça, que a misericórdia do Senhor seja estendida abundantemente sobre você e sobre todos os seus, no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, quinta-feira, 20 horas, no dia 5/11 de 2020. Esse amigo que vos fala é o pastor Geraldo, sou pastor da comunidade cristã Pão de Deus, na rua Bicas, número 72, no bairro Industrial São Luís, na grande e abençoada cidade de Betim, Minas Gerais, que faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Graças a Deus. Irmãos, se você ainda não é inscrito no canal da comunidade cristã Pão de Deus aqui no YouTube, inscreva, aciona o sininho para que sempre que tiver uma mensagem nova, certamente o YouTube manda uma notificação para você e certamente você vai desfrutar, vai viver, vai tomar posse da bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, através da pregação da palavra, porque isso é muito lindo, isso é muito forte, isso é muito especial, é muito glorioso nós podermos receber a palavra do Senhor para vermos a hora que tivermos, ou seja, aquela disposição e tivermos tempo, apesar que tempo nós devemos ter a todo instante para a palavra do Senhor. Dentro de alguns instantes após a oração, vamos meditar na palavra do Senhor, temos uma reflexão para hoje. Com certeza o Senhor me confiou uma palavra e eu quero liberá-la para você nessa noite, para a glória do nome de Jesus. É momento de oração. Vamos falar com Deus no nome de Jesus. Eterno Deus, soberano Senhor e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, bendizemos, glorificamos, exaltamos e magnificamos o teu santo nome na beleza da tua santidade, pois sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou. Temos certeza absoluta que o Senhor é bom, que em todo o tempo o Senhor é bom. Eterna a tua misericórdia, a tua fidelidade e verdade estende-se de geração em geração. Pai de amor, que o Senhor venha abençoar a todos abundantemente, com salvação, com reconciliação, com cura, com paz, com restauração, com renovo, com avivamento, com reavivamento. Meu Deus e meu Pai, que os dons espirituais venham fluir de uma maneira extraordinária, os dons ministeriais e o fruto do Espírito ser produzido em cada um para louvor da tua glória. Restaura lar, restaura casamento, restaura famílias, restaura vidas, Senhor, curando, renovando e fortalecendo, trazendo gozo, paz, alegria, bênçãos, milagres e vitórias. É a minha oração. Fale conosco, Senhor. Abra o nosso entendimento e que a tua palavra certamente venha ao nosso coração e seja guardada, seja escondida no nosso coração para ser praticada em todos os momentos, no nome do Senhor Jesus. Descauteriza
as mentes, quebranta os corações. Espírito Santo, convence-os do pecado, da justiça e do juízo, e que dos meus lábios possa jorrar palavras de graça, de vida e de vitórias, e que os corações que se abrirem para o Senhor sejam grandemente abençoados no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor, a nossa reflexão desta noite, desse dia de quinta-feira, dia 5/11/2020, está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que Lucas, o médico amado, escreveu no capítulo de número 1, do versículo de número 5 ao versículo de número 17. Está escrito assim, pois, na santa, bendita e preciosa palavra do Senhor. Existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe que coube em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Diga comigo, bendito seja o Senhor. E é. Meus irmãos, minhas irmãs, igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, noiva amada do nosso Senhor Jesus Cristo, noiva essa comprada, redimida, purificada, santificada pelo sangue de Cristo vertido no Calvário. O tema da nossa meditação, da nossa reflexão, daqui a pouquinho eu vou estar falando para vocês. Mas esse texto é um texto muito lindo, é um texto muito precioso, é uma porção muito bendita da santa palavra do Senhor, porque
Vemos aqui no versículo de número 6, esse homem chamado Zacarias, que na verdade o versículo de número 5 nos fala que ele era certamente um sacerdote chamado de uma maneira clara, de uma maneira objetiva. Creio eu que ele pertencia à tribo de Levi, dos filhos de Arão, sendo a sua mulher Isabel também da tribo de Arão, porque era normal e era comum em Israel as famílias casarem, pois, dentro da mesma tribo. E aqui nós vemos que Zacarias era casado com esta mulher chamada Isabel, e ela também era da tribo de Arão, que pertencia à tribo de Levi, que era os levitas e a tribo sacerdotal que Deus tinha escolhido de uma maneira muito linda, de uma maneira muito especial, de uma maneira muito gloriosa, para louvor e glória do nome de Jesus. Mas o versículo de número 6, propriamente dito, ele me chama muita atenção. Eu acho ele um versículo lindo e um versículo chave dentro desse texto. E o outro versículo também que eu entendo como chave é o versículo de número 13 do mesmo capítulo. Mas eu gosto muito dessa parte quando diz assim: e eram ambos justos perante Deus. Olha que coisa bonita, olha que coisa linda. O marido e a mulher eram justos perante o Senhor. Não eram justos perante a ótica humana, a ótica de um amigo, de um colega, de um vizinho, de um parente, porque isso é muito simples e isso também é muito fácil e podemos verdadeiramente sermos confundidos pela aparência das pessoas. Mas aqui não. Aqui é diferente. Aqui o escritor sagrado, pela graça de Deus, pela bondade do Espírito Santo, revelou de uma maneira clara a palavra a Lucas, o médico amado, que ambos eram justos perante o nosso Deus. Praticava a justiça da lei, praticava a justiça da palavra, eram pessoas, com certeza, que, continuando, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não era uma coisa ou outra que eles guardavam, mas eles guardavam o compêndio de leis, de mandamentos e de preceitos da palavra do Senhor, da Torá, da primeira aliança, e a Bíblia diz que era sem repreensão. Por quê? Porque eles, olha, e ambos eram justos perante Deus. Um homem que certamente, uma mulher, ou um casal, ou uma família que é justa diante dos olhos do Senhor, certamente ela cumpre os mandamentos, guarda os mandamentos, ama o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo o espírito, verdadeiramente, sabe? E aí diz, ó, que era sem repreensão, em outras palavras, eram irrepreensíveis. Verdadeiramente era um casal justo, era um casal que servia o Senhor com integridade de coração, com fidelidade, com dedicação, e não é de graça que Zacarias era um sacerdote que servia o Senhor no templo, que servia o Senhor com integridade. Mas olha, irmãs, mesmo este casal, sendo justo perante Deus, andando sem repreensão nos mandamentos e preceitos do Senhor, eram velhos e não tinham filhos. Ou seja, irmãos, lutas, problemas,
dificuldades, provações vêm para todos nós, justos e injustos, bons, maus, fiéis e infiéis, que servem ao Senhor com integridade, com fidelidade, amando ao Senhor, sendo pessoas generosas, pessoas piedosas, pessoas voltadas verdadeiramente para cumprir a missão a qual o Senhor designou, nos chamou, nos escolheu, nos separou. As dificuldades, estamos sujeitos a elas. Os intempéries, as tempestades, as tribulações, as lutas. Mas em tudo isso, quando nós temos uma dependência de fé, de confiança, de certeza no nosso Deus, os problemas vêm, mas são superados. As crises vêm, mas são enfrentadas. As tribulações vêm, mas nós vencemos. Os desertos vêm, mas passamos por ele de uma maneira especial, com a ajuda de Deus, com a bênção de Deus, porque, irmãos, olhando para o texto, é da gente ficar, assim podemos dizer, atentos, com a pulga, como diz um ditado popular, atrás da orelha, e como a própria Bíblia diz, que nós devemos, às vezes, até tinir as nossas ovelhas, ou melhor, as nossas orelhas, não ovelhas. Ovelha é eu e você, mas nós devemos, tinir, balançar as nossas orelhas mesmo, que é muito difícil até mexer com a orelha, mas presta atenção. O Senhor Deus fala isso lá em 1 Samuel, justamente capítulo de número 2, sabe? Quando o Senhor dá a primeira mensagem ao jovem Samuel, que estava no templo. Samuel, Samuel. Samuel corre até Eli. O Senhor me chamou, eis-me aqui. Não te chamei, não, vai dormir. Foi isso por 3 vezes. Na terceira vez, Eli despertou o sacerdote e lembrou que tinha um Deus todo-poderoso que poderia estar chamando o menino. Se ele não estava chamando, aquela voz só poderia, no tempo, ser a voz de quem? De Deus. E Deus dá uma mensagem para Samuel, e na primeira mensagem, ele falou que ia fazer algo na casa de Eli, que todos que ouvissem iriam tinir as orelhas. Isso está lá no capítulo número 2, sabe? Lá de primeiro livro do profeta Samuel. Pois é. Então, quando eu te disse, tinir as orelhas, não é tinir as ovelhas, é orelhas. Mas então, olha, é algo que me chama a atenção. Porque às vezes as pessoas pensam, não, eu sou justo, eu sou uma pessoa, eu sou um trabalhador, eu tenho procurado ser fiel ao Senhor, eu tenho procurado exercer o meu ministério, e precisa, com integridade, eu tenho exercido o meu papel de esposo, sabe? Com integridade, de pai com integridade, de mãe com integridade, de filhos honrando os meus pais, e aí por diante. Por que tanto problema? Por que tanta luta? A resposta está aqui, para mim e para você. Que às vezes indagamos, questionamos. Por que, Senhor? Quando eu vou e você tiver vontade de perguntar o porquê, Senhor, nós deveríamos mudar a pergunta. Para quê, Senhor? O Senhor está nos ensinando alguma coisa. Porque olha aqui, o casal, tribo sacerdotal, Zacarias era um sacerdote, exercia o ministério sacerdotal de intercessão, de fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Ambos eram justos perante quem? Perante Deus. Não era perante o rei Herodes. Não, não. Não era perante outros sacerdotes. Não era perante os da tribo. Não era perante as ovelhas que ia ali orar ou frequentava a casa deles. Não. Não. Era justos perante os olhos do Senhor. E está aqui, andavam sem repreensão
em todos os mandamentos, todos. Não era um só, não. Porque, afinal de contas, se adequarmos em cumprir o primeiro, de Êxodo 20, podemos assim dizer, o primeiro e o segundo, o Senhor Jesus certamente disse que não tinha mandamento maior do que o primeiro e o segundo, e Paulo chega a dizer, em Romanos, principalmente, ali no capítulo número 13, sabe, que se nós armarmos o próximo como a nós mesmos, não tem outros mandamentos maior do que esse, não guardamos toda a lei. Ou seja, amar Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, sabe? E amar o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus falou que esse amar o próximo como a ti mesmo, Jesus deixou ele bem mais sério, porque ele disse que nós devemos amar o próximo como ele nos amou. E Jesus nos amou de que maneira? Morrendo em meu lugar e em seu lugar. Sério, né? Pois é. Mas o casal aqui era sem repreensão, mas estava sem filhos. Não tinha filho, era velho. Quer mais provação do que essa naqueles dias? Nos dias de hoje, já é uma tristeza muito grande para um casal que não tem filho, sabe? É, principalmente quando às vezes a mulher quer e por algum motivo tem um problema. É um negócio sério. Isso traz uma tristeza ao matrimônio, traz questionamento, traz com certeza angústia, traz preocupação, traz insônia e traz até mesmo depressão ao casal. Traz ali um problema no relacionamento, sabe? É, é sério que é uma beleza isso aqui. Mas aqui, ainda mais naqueles dias, que ter filhos, principalmente para a mulher, quando ela não tinha, ela considerava como amaldiçoada, como uma mulher estéril. E era. Ou melhor, Isabel era uma mulher estéril, velha, e o seu marido também velho. Não tinha filho. Mas, ei, Deus ouve oração. Deus atende desejo do coração. Servimos um Senhor que é maravilhoso, que é tremendo, que é forte, que é poderoso nas batalhas, que atende a minha súplica e a tua súplica, atende o meu clamor e o teu clamor, e ele entra com providência divina para trazer suprimento para as nossas necessidades. As necessidades deste casal não era apenas servir a Deus, que eles já serviam, mas eles tinham a necessidade de ter um filho. Tribulação, dificuldade, vendaval, problema, luta, mas eles não pararam de servir a Deus por causa disso. De repente começaram a pedir a Deus um filho desde o início, na lua de mel, podemos assim dizer, logo que começou, porque era comum naquela época as mulheres às vezes engravidar no primeiro ano de matrimônio, sabe? No máximo 1 ano e meio. Hoje no Brasil, por exemplo, às vezes algumas esperam 5, 6, 7 anos, principalmente se casar nova, com 22, 23 anos, vai querer ter filha e depois de formada. Tem alguma coisa errada nisso? Não, está tudo certo. Ou adquirir uma casa própria, e aí por diante, o marido formar, a mulher formar, ter uma base para ir ter filha e por diante. Às vezes outras têm filho no primeiro ano de matrimônio ou no segundo ano, mas lá naqueles dias era comum, às vezes, ficar grávida até mesmo na lua de mel mesmo. Logo a seguir, com um ano de casado, já tinha um menino, um varão, uma varoinha, uma menina, já ali em casa para cuidar, para chorar, para trazer alegria, trazer aquele consolo e trazer também, com certeza, né, aquela insônia para a mãe, para o pai, porque os primeiros 3, 4, 5 meses, você sabe como é que é. Dorzinha de barriga, sabe? É, cólica, choro, troca o dia pela noite, aí por diante. Principalmente nos dias modernos que nós vivemos. Naqueles dias eu não sei, porque eu não vivi lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, sabe? Eu não vivi lá, não. Mas, não é verdade? Eu tenho 62 anos e eu sei, até certo ponto, o que eu estou falando, porque tem nada mais, nada menos que tem mais de
40 anos que eu sou de maior de idade, para a glória do nome de Jesus. Na verdade 44, né? Porque se um homem se torna maior de idade com 18 anos, automaticamente eu tenho 62. Então eu sei o que eu estou falando. Mas olha, eles tinham essa necessidade. Mas olha, eu gosto disso, viu? Eu gosto disso. Olha o versículo seguinte. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus. Você tem exercido o seu sacerdócio diante de Deus? Você tem exercido o seu ministério que o Senhor te chamou diante de Deus? Porque o homem aqui mesmo velho, com a mulher velha, sem receber até então o que ele pediu, o pedia, que era um filho, ele não arredou o pé da congregação, não arredou o pé do templo, não arredou o pé da sua missão, do seu chamado, do seu projeto. Por que você tem desistido? Por causa da pandemia? Por causa das dificuldades que estamos vivendo? Por causa da crise na empresa? Ou crise de abastecimento? Ou tenha ela o nome que tiver, crise, dá o nome que você quiser. Esse homem era um homem justo. Ele e a mulher, ambos, justos. Perante quem? Perante Deus. Andando sem repreensão nos mandamentos e preceitos, que é um conjunto de regras. Andando nessa situação, mas não deixou de exercer o sacerdócio perante Deus. E foi exercendo o sacerdócio que ele ouviu que a oração dele tinha sido atendida. Você tem exercido seu sacerdócio de levar a esposa para os cultos da igreja, culto presencial, levar os filhos? Você tem exercido o sacerdócio dizimando e ofertando na obra do Senhor, contribuindo para a evangelização, contribuindo com bom testemunho, que é o meu dever e vosso dever? Ou está acomodado no sacerdócio que o Senhor te confiou? O sacerdócio hoje continua sendo intercessão. O marido é o intercessor da casa, é que leva a necessidade da família perante Deus. Ah, pastor, eu posso fazer isso na minha casa. Verdade, pode e deve, mas também precisa de estar na igreja, porque a Escritura Sagrada te lembra mais uma vez, em Hebreus 10, 25, que nós não devemos abandonar a nossa congregação com o costume de alguns, ou seja, alguns abandonam mesmo. Que você não esteja embarcando nessa canoa furada, não, que isso não é bom, não, viu? Não é bom, não. O homem aqui, ó, exercendo o ministério sacerdotal diante de Deus, orando, intercedendo, queimando oferta de sacrifício, tanto dele como da tua casa, como da tua família, que no caso era ele e a esposa, que ainda não tinha filhos, mas queimando incenso e queimando sacrifício em favor da nação. Hoje, o meu ministério, o ministério sacerdotal de você como marido, o ministério de provedor, precisa trabalhar. Pode ser preguiçoso, não, viu? Tem que ser trabalhador, tá bom? É necessário ser trabalhador, educar os filhos, porque isso é muito importante. Exercer esse ministério de educar os filhos. Esse ministério tem que ser exercido. Sua esposa tem visto você orando pela família? Hã? Tem ou não? Tem não? Sua esposa tem visto você pegar assim, ó, a escritura sagrada, sabe? E
debruçar sobre ela na mesa, ou lá no sofá, ou lá na rede, ou onde quer que seja, ou mesmo na cabeceira da cama, quando vai dormir, pegar a Escritura Sagrada para ler? Os seus filhos têm visto você orando, ou têm visto você apenas na copa, na sala, ou até mesmo no quarto, vendo televisão, e às vezes vendo até programa chulo, né? Que, que ministério sacerdotal que você está exercendo, hein? Hein? Pois é. Aqui, ó. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, sim, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. O povo orando lá de fora, e no momento do incenso, era como se fosse e era um incenso aromático para conduzir as orações até a presença de Deus. Ele estava exercendo o sacerdócio quando ele viu e ouviu o anjo Gabriel, que era Gabriel, o mensageiro, que assistia, não sei se assiste hoje, né? Mas naqueles dias, tanto no capítulo aqui, ó, 1, como no capítulo de número 2, nós vemos de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, ele falando que exercia o ministério certamente perante Deus, perante Deus, diante do trono mesmo. O anjo Gabriel, o mensageiro. Foi ele que veio até o templo. E você sabe aonde o Senhor falou com ele? Quando ele estava exercendo sacerdócio, aonde? Lá na sua casa. Nas montanhas da Judéia? Não. Lá no trabalho? Não. Lá no comércio? Não. Lá na empresa? Não. O Senhor enviou resposta para ele quando ele estava no templo, exercendo o quê? O sacerdócio perante Deus. E o povo estava do lado de fora orando. Ele entrou no Santo do Santo, no lugar santíssimo, para certamente estar ali oferecendo o incenso. Ele entrou no templo com este propósito, com esse objetivo, para oferecer o quê? O incenso ao Senhor. Onde? Nós exercemos ministério sacerdotal na nossa casa, mas também nós exercemos nosso ministério sacerdotal levando a esposa, os filhos e convidando outros da família para ir para as congregações buscar a presença de Deus de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, dando um culto público ao Senhor, mesmo em meio a essas dificuldades. Exercer o ministério. Exerce o ministério lá no templo, mas também exerce do lado de fora. Claro, mas não é só do lado de fora, não, viu? No templo. Aqui, ó. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de quem? Diante de Deus. Nós precisamos de exercer o nosso sacerdócio. O Senhor nos chamou. Temos uma missão. Temos uma missão de não nos perder a nós mesmos e também aqueles que nos rodeiam, nos cercam, nos ouvem, não deixa eles se perder também, inclusive os nossos, viu? Porque diz a Escritura que aqueles que não cuidam dos seus é pior do que o infiel negou a fé. Isso é 1 Timóteo, capítulo 5, versículo número 8. Devemos exercer, viu? Porque seremos bem-sucedidos, seremos abençoados. E aí, exercendo ele o sacerdócio, onde? Podemos exercer na rua? Podemos. Exercer no hospital, fazendo visita? Certíssimo. Na praça pública, onde você trabalha?
onde você mora, mas comumente nós exercemos o nosso sacerdócio em casa primeiro e depois no templo. Ele não estava exercendo sacerdócio nas montanhas de Judá, não. Ele estava exercendo o sacerdócio onde? No templo. Ir à igreja é importante. Louvar é importante. Tocar, adorar com cântico é importante. Servir o Senhor com alegria, com prazer e com satisfação. E aí, meus irmãos? E aí, minhas irmãs? Exercendo o sacerdócio. Na hora do incenso, o povo orando lá de fora e ele dentro do templo. Aí, ó, a resposta da sua oração, da sua aflição, da sua luta, dos seus problemas, das suas dificuldades, chegou. Está aqui, ó. Versículo 11. Versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. Toda a multidão. É necessário, viu? Congregar. Repito mais uma vez, é necessário congregar. Distanciamento social não pode tirar nós da presença do Senhor, não. Tirar nós lá da reunião, de exercer o sacerdócio que o Senhor nos confiou, seja ele onde for, dentro da congregação, dentro das casas de orações. Isso é importante. Aqui, ó. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Ele estava diante do altar, oferecendo incenso ao Senhor, que é o ápice da oração, que está subindo, aquele incenso subindo, é a oração do povo subindo para encontrar, com certeza, ao Deus eterno, para liberar as bênçãos, milagres, as vitórias. Aí você sabe qual foi a resposta do anjo para ele? E Zacarias vendo, Zacarias viu ele, viu? Turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas eu gosto disso. O tema da mensagem está aqui. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, ou seja, não tenha medo. Tua oração, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e porás-lhe o nome de João. A tua oração foi ouvida. Deus responde a oração. Deus intervém em seu benefício, em seu favor. Temos um Deus que ouve a oração. Cristo Jesus, nosso Senhor, ouve a sua oração. Quando nós oramos a Ele diretamente, oramos a Deus, que é o normal. No nome de Jesus, a oração chega aos ouvidos do Senhor e Ele intervém em nosso favor. Ele responde oração, Ele responde clamor, Ele responde súplica. E Ele quer trazer a bênção, trazer o milagre, trazer a vitória. O homem pediu um filho, sabe, a Deus. Quem sabe que já tinha se passado algum tempo. Algum tempo. Porque penso eu que às vezes, quando envelheceu tanto ele como a Isabel, de repente ele até parou de orar aquela oração de pedir um filho. Porque às vezes ele percebeu no seu próprio corpo e olhando para sua senhora, ele percebeu. As orações que eu fiz foram ouvidas e elas não foram respondidas ainda. Eu nem vou orar por essa causa, eu vou começar a agradecer, vou continuar servindo o Senhor com integridade, com fidelidade, com lealdade, com amor, com carinho, com zelo, com cuidado, exercendo o meu sacerdócio diante de Deus. Isso é importante, exercer o sacerdócio diante de Deus é não aceitar uma doença, não aceitar aquelas situações que às vezes vêm, e aí por diante, repreender as obras das trevas no nome de Jesus, sabe? Repreender, às vezes em nós mesmos, às vezes
Vem sobre nós um desânimo, um comodismo, uma frieza, uma passividade, uma estagnação. E a palavra estagnação, principalmente quando se trata de algo estagnado, começa a cheirar mal, porque geralmente fica podre, sabe? Cheira mal. Principalmente água. Água estagnada cheira mal. Ou você cheira. Coloca a água num balde e deixa ela uns 3, 4, 5, 6 dias para você ver. Começa a dar lodo, começa a cheirar mal. E aí, sim, água corrente é outra coisa, mas é água parada. Pois é. Às vezes, nós precisamos de rejeitar de nós mesmos comodismo, frieza, desânimo, passividade, estagnação, que às vezes ficamos estagnados, parados, sabe? Não quer movimentar. Não, meu irmão. Não, minha irmã. O homem viu o anjo, e o anjo falou: Zacarias, tua oração foi ouvida. Você vai ter um filho. Ele pediu um filho. O Senhor agora dá até o nome. O nome do filho é João. E João é quem, meus irmãos? O último profeta do Antigo Testamento, que na verdade veio para o Novo, ou veio no Novo Testamento. Mas olha, João foi o precursor. João foi um nazireu de Deus, que não poderia cortar o cabelo e muito menos beber bebida forte. Isso aqui está no texto. Certo? Então, seria o precursor, aquele que iria batizar o nosso Senhor Jesus Cristo nas águas ali do Jordão, aquele que ia preparar o caminho do Senhor de uma maneira especial, aquele que iria levar uma multidão de israelitas, converter, voltar o coração para Deus, porque ele viria no poder e no espírito de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. O último versículo do Antigo Testamento, da primeira aliança, não é outro senão esse, meus irmãos. Malaquias, capítulo 4, versículo 6, que precisaria dos pais converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que Deus não ferisse a terra com maldição. Agora, a promessa, a resposta da oração de Zacarias veio. Ele esperava apenas um filho ou uma filha, ou seja, uma mocinha, ou às vezes um menino e aí por diante. Não, Deus deu além, meu irmão. Deus dá além do que pedimos, do que pensamos. O que é que diz Efésios 3:20? O Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos, do que pensamos, pelo poder dele que opera em nós. E o poder dele que opera em nós é o poder da vida, é o poder da ressurreição de Cristo, é o poder da graça, é o poder da misericórdia, é o poder do amor do Senhor, da grandeza do Senhor. Meus irmãos, vale a pena, meu irmão, minha irmã, confiar e exercer o ministério que o Senhor nos confiou. O Senhor nos confiou um ministério de ser testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos exerceu, nos deu o ministério de sermos pais, ou pai, mãe. Quando digo pais, é pai e mãe. Mas também nos deu o ministério de sermos filhos, filhos que honram os pais, honra de uma maneira especial, filhos que temem o Senhor, sacerdotes que levam os filhos, a esposa para a presença do Senhor, de uma maneira especial, intercede, busca a Deus, os filhos vê o pai indo até o gasofilácio com envelope de dízimo, com envelope de oferta nas mãos, para colocar no gasofilácio. Ou você acha que os filhos não vê isso? Vê, meus irmãos. Você acha que mulher não vê isso? Também vê, meu amigo, minha amiga. Vê, viu? Vê. Deus vê, mas o homem também vê. Tá bom? No nome de... Temos que exercer o ministério. Porque, olha, o moço pediu um filho. Agora, a resposta chegou. Zacarias, o Senhor ouviu a tua oração. Você vai ter um filho. O nome dele será João. E tem mais. Ele vai ser grande diante de Deus. Olha, meus irmãos. Um camarada pequenininho diante da grandeza de Deus, de uma bênção muito grande, mas agora o anjo está dizendo que João iria ser grande diante de Deus. E outra coisa, viu? Seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de Isabel. E foi mesmo, viu? Foi mesmo, porque no dia que Maria foi lá a virgem, que agora já estava gestante do Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Cristo Salvador, o Senhor Jesus, quando ela foi lá aos 6 meses de gestação de Isabel, que era primas, elas eram primas,
quando ela chegou e cumprimentou a Isabel, o menininho saltou no ventre de Isabel e certamente o Espírito Santo, ela começou a liberar palavras proféticas, a louvar, engrandecer o Senhor. O homem pediu um filho. Ele ganhou um profeta que, na verdade, era um tipo de sacerdote, um profeta, o precursor, grande diante de Deus, cheio do Espírito Santo desde o ventre, iria levar a nação a voltar o coração para Deus. Irmãos, irmãs, vale a pena ser fiel, vale a pena exercer o sacerdócio diante de Deus, mas também diante dos homens, viu? Porque quando nós exercemos diante de Deus, nós exercemos dos homens. Mas quando nós exercemos só diante dos homens, nós exercemos diante de Deus, não. Porque não adianta aplauso de homem, não, viu? Eu não estou aqui para ficar coçando na sua cabeça, ficar mexendo no seu ego e aí por diante, afagando o seu ego. Não, eu estou aqui para falar a verdade para você. E eu não estou aqui pregando para meia dúzia de pessoas, ou 30, 40, ou 50 pessoas da comunidade cristã Pão de Deus, não. Para eles também, mas a mensagem fica gravada. Quem vê ela amanhã, depois, ou daqui 1 ano, ou daqui 6 meses, ou daqui 5 anos, vai deparar com essa mensagem de uma maneira especial. E ela é uma mensagem bem atual. Exercer o sacerdócio diante de Deus, ser pessoa justa diante do Senhor, ser pessoas irrepreensíveis, sem repreensão nos mandamentos e nos preceitos. Diante do Senhor. Isso é muito lindo, isso é muito forte. O homem pediu um filho, Deus deu um profeta. O homem pediu um filho, Deus deu o precursor, que o próprio Senhor Jesus, estou fechando a Escritura Sagrada, que eu estou dentro do meu tempo de finalizar. O próprio Senhor Jesus falou que dos nascidos de mulher não teve nenhum maior do que João. Mas, em compensação, discorrendo o texto, eu não posso te enganar, eu sou da verdade, eu prego a verdade, mas ele diz que do reino, o menorzinho do reino era maior do que João. Eu e você estamos no reino, então nós somos maior do que João? Foi o Senhor Jesus que falou. Vamos crer? Deus ouviu a tua oração. Vale a pena crer. Com cura, com libertação, com transformação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, sela a tua palavra, salvando, reconciliando, curando, transformando, restaurando, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo, meu Deus, avivamento, reavivamento. E acima de tudo isso, Senhor, ou sobre tudo isso que eu pedi, despertamento espiritual para a tua igreja, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós precisamos, Senhor, exercer o nosso sacerdócio diante do Senhor. E exercer o sacerdócio diante do Senhor é muito mais do que aquilo que nós pensamos. Que o Senhor tem de misericórdia, o Senhor tem de piedade, o Senhor vem conceder graça, unção, bênção, milagres e vitória para todos. Em nome do Senhor Jesus, eu oro. E a todos eu abençoo, Senhor, porque o Senhor ouviu a nossa oração. Eu creio. Meu irmão, acredita. Deus ouve a tua oração. O homem pediu, Zacarias pediu um filho. O Senhor deu um profeta, cheio do Espírito Santo desde o ventre. No nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Ficam em paz, permaneçam em paz, e que Deus em Cristo muitos abençoe, os guarde, os proteja e os livra do mal, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deus te abençoa, Deus te guarda e que Deus te livra do mal. Graça e paz, Deus ouviu a tua oração. Amém.